dia, irmãos, graça e paz. Meu bom dia à Igreja Presbiteriana de Vila Maria, à Igreja Presbiteriana de Bananal e a todos os nossos ouvintes. Bom podermos estarmos aqui novamente, para estudar mais uma porção da Palavra do Senhor, E hoje eu quero ler com os irmãos em João capítulo 10, apenas um versículo. Versículo 27 diz assim: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Nós, como ovelhas do Senhor, que nós possamos ouvir a voz de Cristo, a todos os nossos dias, ouvir e seguir a palavra do Senhor. Que o Senhor esteja nos abençoando este dia e que a Tua palavra venha falar aos nossos corações. Vamos orar? Senhor, nós estamos gratos por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá, ó Deus, de nos reunirmos, ó Pai, para ouvir a Tua palavra, Senhor. Que a Tua palavra, Deus, fale mais uma vez aos nossos corações, nos moldando, nos ensinando, nos ajudando, nos fortalecendo, Senhor, nos alimentando, Senhor. Louvado e engrandecido seja o Teu santo nome, hoje e pelos séculos dos séculos, ó Deus. Eu te oro e te agradeço por tudo em nome de Jesus. Amém. Graça e paz a todos. Estou com muitas saudades. Há muito tempo não a vejo. Quando eu vi a minha igreja vazia, o meu coração doeu. Mas olhei para Deus e pensei assim: Ele está no controle de todas as coisas. Muito breve nós estaremos juntos, abraçando uns aos outros e glorificando o nome de Deus. Graças a paz, irmãos, nós estamos aqui resolvendo os problemas técnicos mas a gente, graças a Deus, está junto, resolvendo até... são detalhes que a gente acaba tendo que colocar em ordem, mas a gente, graças a Deus, está caminhando. Okay? Bom dia, Deus abençoe. Feliz Dia das Mães para as mães, um feliz Dia das Mães para a minha mãe, Filomena. Feliz Dia das Mães para todas as mães que acabam nos assumindo no ministério pastoral, as pessoas que passam pelas nossas vidas e nos tratam como mães e cuidam da gente como se a gente fosse filho mesmo. Nós louvamos a Deus pela vida das mães, as mães na Igreja Presbiteriana, as mães do nosso dia a dia, as mães que tiveram o privilégio de ser mãe e cuidar de filhos e educá-los para o Senhor, educá-los para viver para a glória de Deus. Eu queria orar junto com a igreja hoje e vamos estudar um pouquinho mais do Evangelho de João. Oremos. Paizinho, nós te louvamos, Senhor, nós te glorificamos o nome, Senhor. Obrigado pelas mães, obrigado, Pai, também pelos pais, a Deus, obrigado pela igreja, obrigado pelos amigos, a Deus, mas principalmente obrigado pela Tua palavra, que nos ensina a sermos filhos, que nos ensina, Pai, a sermos discípulos, ó Pai, homens e mulheres, a Deus, para a glória do Teu nome. Nós te louvamos e pedimos agora sabedoria, para que, contemplando a Tua soberania, tenhamos satisfação no Senhor, e saibamos, ó Pai Santos, te servir, te glorificar, te bendizer e amadurecer, ó Pai, para que Teu nome seja proclamado e vivido para a glória do Teu nome sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos estudar João, vamos pensar um pouquinho em João, nós que somos raça eleita, nós que somos sacerdotes reais, nós que somos nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, que temos o propósito de proclamar as virtudes dele, que nos transportou, nos chamou das trevas para vivermos a sua maravilhosa luz. Vamos pensar então sobre João. João, capítulo 7 até o versículo 13, onde o Senhor Jesus ele se revela agora como Deus Todo-Poderoso, como o Senhor do Universo. Jesus disse: Eu sou o bom pastor. O bom pastor, Salmo 23, o bom pastor, aquele de Jeremias, aquele que viria, aquele que daria a vida pelas suas ovelhas. E o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. João capítulo 10, versículo 11, João também nos ensina sobre tantas coisas, entre as tantas coisas que João vem nos ensinar. Ele nos ensina que Jesus nos dá a plenitude, sendo então o nosso pastor, sendo a nossa estrutura, sendo o projeto de vida que satisfaz a alma. Vamos pensar um pouco sobre isso. Jesus ele estava
andando no meio das pessoas e cumprindo os rituais religiosos que falavam dele. Nós temos algumas festas em João, nós estudamos um pouquinho sobre isso na semana passada, e em toda festa que o povo judeu celebrava, a ênfase era na vinda de Jesus, e Jesus já tinha vindo, e Jesus estava ali participando das festas, né? E ele mesmo era o propósito, né? Ele era o motivo de cada festa em que ele participava. Ele andava no meio das pessoas, ele cumpria seus rituais religiosos e ele observava o coração das pessoas que ainda não haviam entendido, né, que ele já estava no meio delas. Né? Isso é bem interessante, porque nós às vezes estamos participando também do mundo e esperando que algumas coisas espirituais aconteçam, sendo que elas já estão acontecendo, né? Jesus já é o projeto, Jesus já está no meio das situações, ele é a execução, ele é o planejador, ele é aquele que executa todas as coisas, né, para a glória do seu próprio nome. Tá bom, irmãos? Passadas essas coisas, Jesus andava pela Galileia, e a Galileia é um contexto interessante, onde Jesus agora anda no meio do povo, né, e olha e observa o ritual deste povo. Este é o início dessa nova parte de estudo, né, capítulo 7 ao 13, e diferente dos sinóticos, né, dos sinóticos Mateus, Marcos e Lucas, nos quais a gente tem um relato bem detalhado do ministério de Jesus neste período, João indica que Jesus andava pela Galileia. E o tempo que ele anda por ali, né, uns 6 meses que ele anda ali, em abril até outubro do ano 29, ele agora começa a observar o movimento deste povo. O foco de João é escrever o evangelho, é o fato relacionado à caminhada de Jesus, onde ele está indo para Jerusalém e o que estava ocorrendo nas proximidades da chegada em Jerusalém. Ali, logo no início dessa narrativa, encontramos uma importante festa, né, a festa dos tabernáculos, celebrada entre os dias 15 e 21, ou o dia 22 do 7º mês, que se aproximava do nosso outubro. Né? O povo estava celebrando essa festa de 7 dias, né? Era uma festa prolongada dos judeus que ocorria no ano novo judaico e no dia da expiação. Além de ser uma festa de ação de graças pela produção das vinhas, era também uma comemoração pela orientação divina dada aos seus antepassados durante a peregrinação do deserto. Né? Então agora estavam celebrando a festa dos tabernáculos, né, para entender que um dia eles moraram no deserto, né, e foram treinados no deserto, para viver na cidade na expectativa de Jesus. E Jesus passeia no meio dessa festa, né? A palavra tabernacular significa habitar junto, né? E Jesus agora está olhando para uma festa que é feita para ele, mas ele está no meio da festa, mas ele não é reconhecido como o alvo e o foco dessa festa. E ele aparece no meio da festa e observa essa festa, né, que é feita para glorificar o seu nome, mas o povo ainda não havia percebido que Jesus já tinha chegado. Nessa festa carregada de simbolismo, muitos simbolismos eram feitos durante comemoração, como o sacrifício especial de 70 novilhos, as trombetas que eram tocadas todos os dias, durante os 7 dias. Havia também a cerimônia do derramamento de água de Siloé, lembrando lá a água que saiu da rocha de Meribá. E Jesus ele vai falar, né, que quem tiver sede, né, beba dele, para que possa matar a sede espiritual. Daqui a pouco ele vai dizer isso. E como sinal das bênçãos, tanto para Israel quanto para o mundo. O pátio interior do templo estava todo iluminado e a luz de um grande candelabro lembrava a eles a coluna de fogo que durante as noites tinha servido como guia para o povo no deserto. Era uma nuvem e havia também uma procissão de tochas, lembrando sempre a presença santa, né, poderosa, né, brilhosa, que alumia o povo. Os israelitas armavam suas tendas nas praças, ruas e até mesmo nos telhados das casas. Essas habitações proviam um teto aos peregrinos que vinham de todos os lugares para participar dessa festa. Mas elas também relembravam o povo da peregrinação de seus pais no deserto. Né? Levítico fala bastante sobre isso. É no meio de toda essa situação, carregada de detalhes, que Jesus anda, passeia, enquanto observa o coração humano. É muito interessante a gente ter festas em que falam de Jesus, a festa dos tabernáculos, a festa do habitar, e Jesus já habitando com eles, e eles não tendo capacidade nenhuma de entender, de compreender, de visualizar Jesus, e Jesus ali no meio deles, e Jesus agora andando naquela festa, Jesus vai dizer para eles: olha, tudo isso aí que vocês estão fazendo aí sou eu, é para glorificar o meu nome, para exaltar meu nome, para salientar o meu nome, né? Eu sou o motivo, né? Eu sou o propósito de tudo isso, né? Então a gente vai estudar
os capítulos 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, olhando para Jesus como aquele que está na festa, e ele é o motivo da festa, e ele é o propósito da festa, né? A gente está vivendo num mundo, né, onde Jesus domina, onde Jesus governa, e a gente não pode deixar de entender que ele é o dono da situação, que ele é o dono de toda a história, e que a glória precisa ser toda celebrada nele e para ele. Ok, vamos lá. Se você tem sua Bíblia aberta aí, né, mantenha sua Bíblia aberta, vamos caminhar junto. Capítulo 7 é uma festa de fé com corações incrédulos. Como é que pode? Uma festa de fé, uma festa de celebração, uma festa de tabernáculos, né, com corações incrédulos, né? Acho que a gente tem o projeto de sempre estar vivendo, né, para Jesus, e a gente deveria estar vivendo, celebrando a vida, mas infelizmente o que a gente mais vê são corações incrédulos, né? A gente esquece que Jesus está presente, talvez a gente até se esqueça, né, que a gente vive para Ele. E aí o coração da gente, no meio do que a gente deveria viver, uma celebração constante, a gente acaba vivendo uma incredulidade constante. Isso não é legal, isso não é interessante. Então, o primeiro aprendizado aqui é que a gente está vivendo na festa da fé, e a gente não deveria estar com o coração incrédulo. A gente deveria estar vivendo no dia a dia com o coração cheio de convicção. Jesus, ele não perde controle, Jesus é o motivo da existência, Jesus continua governando a existência como Deus onipotente, o único Deus poderoso, o único ser poderoso do universo. Daí a palavra onipotente. Não há poder em homens, não há poder em esquerda, direita, centro, não há poder em pestes, não há poder em demônios, não há poder em igreja, não há poder em pessoas. O poder é de Jesus. E a gente deveria estar vivendo uma festa com o coração cheio de fé. O Senhor sempre tem um propósito para tudo o que acontece, né? João, ele deixa isso bem ele ensina isso para a gente de maneira bem interessante, né? A gente pode viver com o coração cheio de alegria, a gente pode celebrar todos os dias, né? Agora há pouco, com toda essa crise de sinal, né? Eu falei assim, gente, vamos dobrar o joelho, né? Vamos entender que Deus tem um propósito para tudo, né? Se der para a gente fazer a transmissão, a gente faz. Se não der para a gente fazer a transmissão, se não der, a gente não faz. A gente planejou tanta coisa, passamos tanto tempo planejando isso, mas se Deus quiser, aleluia. Se Deus não quiser, aleluia. A gente não pode perder a fé. A gente celebra a fé todos os dias, a gente não pode perdê-la. No contexto dessa festa, podemos observar algo muito natural e visto também constantemente entre a humanidade: a intensa dureza de coração e a incredulidade da natureza humana, né? O coração é duro e a natureza humana é incrédula. E a gente vê isso enquanto as coisas vão acontecendo, enquanto as situações vão acontecendo no mundo, né? A gente vê tanta falta de fé, tanta falta de convicção, né? Tanto pavor, tanto desespero, né? Desespero até por parte do povo da igreja, enquanto Jesus está no controle de todas as coisas, né? Enquanto Jesus está passeando, enquanto Jesus está olhando as atitudes, enquanto Jesus passeia no nosso ambiente, esperando encontrar um pouquinho de fé. E essas atitudes são identificadas entre os próprios irmãos de Jesus, enquanto eles se preparavam para a caminhada rumo à Judéia para celebrar a festa do próprio Jesus. Olha que interessante, né? Jesus está na casa dele, está junto com seus irmãos, ele tem 4 irmãos, né? Mateus fala até o nome deles, né? Além das irmãs, né? José com certeza já tinha morrido, porque senão José também estaria indo para essa festa dos tabernáculos. Os irmãos de Jesus acabam brincando com ele, né? Acabam dizendo assim, olha, você não quer aparecer, vai lá na festa. Mas era ele mesmo que deveria aparecer, era Jesus Cristo mesmo que deveria aparecer, né? Quando Jesus parece dar a impressão de não estar com pressa de ir para participar da festa dos tabernáculos, seus irmãos, e lá em Mateus capítulo 13, versículo 55, fala o nome dos 4 irmãos de Jesus: o Tiago, que escreveu o livro de Tiago, José, que não escreveu nada, Simão, que não escreveu nada, e Judas, que escreveu o livro de Judas, né? Eles começam a criticá-lo. Eles acham que seu comportamento é inconsistente. É interessante. Se os irmãos de Jesus, que viveram com ele durante 30 anos, ainda não conseguem visualizar Jesus como rei do universo, imagina os discípulos, imagina toda aquela multidão ali agregada, né, para celebrar a festa dos tabernáculos. Também não compreendiam ainda quem era Jesus Cristo. Os irmãos, Tiago, José, Simão e Judas,
de Mateus capítulo 13, versículo 55, né? Irmãos de Jesus, Jesus também tinha irmãs, né? O seu pai José já tinha morrido, né? Mas tinha deixado uma família boa aí, que cuidava da Maria, que cuidava das coisas da casa, né? Os irmãos dele também tinham problema, né? Tinham problema de entender quem era Jesus Cristo. Eu acho que nesse contexto histórico, né, tudo bem a gente duvidar da consistência de Jesus Cristo, porque ele está se revelando, ele está se mostrando, né? Mas eu acho que isso não cabe nos nossos dias mais. Não cabe a gente ser Tiago, José, Simão e Judas, né? Não entendendo a consistência da soberania, do poder e da majestade de Jesus Cristo na história, né? Mas naquele tempo lá, vamos lá, Tiago, que se torna alguém que dá aula de provérbios no seu livro, né? Alguém que fala de sabedoria com tanta consistência, alguém que dobrava os seus joelhos diariamente para falar e estar com Jesus, para depender da sabedoria que vinha de Jesus, né? E a gente vê Judas, que fala da soberania de Jesus, fala de Jesus vencedor, todo-poderoso, aquele que mantém a gente firme nos caminhos dele, né? Mas ok. Por um lado, imaginam que Jesus está buscando uma posição pública mais elevada. No entanto, por outro lado, eles não conseguem entender como ele permanece na Galileia enquanto o público já está a caminho de Jerusalém, né? Uma confusão acerca de Jesus por imaginar e pensar que Jesus queria só viver o status. O status, né, de ser um religioso de alta performance. Um religioso dos bons, né? Assim, um religioso bom, igual você, tem que aparecer. Eles não tinham entendido ainda o propósito de Jesus. Talvez a gente ainda não tenha entendido o propósito de Jesus. Então seus irmãos disseram-lhe para sair e ir até a Judéia, para que também os seus discípulos vejam as obras que fazem. Se você é o cara, né, você tem que se mostrar a Jesus. Essa era a fala da família dele. Para eles não adiantava Jesus fazer coisas e não se mostrar no mundo. Eles não estavam preocupados com a publicidade de Jesus ou em torná-lo conhecido. Na verdade, eles também estavam cheios de dúvidas. O coração deles estava carregado de dúvidas também. Eram superficiais, assim como a multidão que foi alimentada como povo que buscava sinais. O capítulo 7, versículo 1 ao 9, já mostra os discípulos, não os discípulos, mas a família de Jesus duvidando, né, da performance espiritual de Jesus. Duvidando, né, da soberania dele, duvidando de quem ele de fato era. E é interessante a gente entender que a gente pode estar tão perto de Jesus, na verdade Jesus tão perto da gente, e a gente ainda não ter entendido, né, quem ele é. Quem ele é, qual é o propósito dele, né, o que ele vai fazer, né, quem ele é verdadeiramente na história. De repente a gente fica pensando, Jesus, o Senhor é um fazedor de milagres, então aparece. Ele não é um fazedor de milagres. Ele é o dono da história, ele é o Senhor do universo e ele requer a nossa credulidade, ele requer a nossa fé, ele requer de nós a certeza e a convicção de que ele é o Senhor da história. Ok, irmãos? E o capítulo 7, versículo 5 diz assim: nem mesmo os seus próprios irmãos criam em Jesus Cristo. Não criam como Messias, só viam Jesus um fazedor de sinais e um fazedor de milagres. Ou Jesus responde aos meus problemas de amor, alegria, paz e ânimo, ou eu vou achar que Jesus está aí para fazer milagre. E eu vou entender que Jesus está aí para fazer os meus milagres. Então Jesus ele é um gênio da lâmpada, e quando eu precisar dele eu vou esfregar a minha lâmpada e ele: Jesus, eu quero agora que o Senhor cumpra com o desejo do meu coração. A gente forma igrejas, né, sociedades inteiras, né, dizendo que Jesus é o resolvedor de problemas sociais, emocionais, né, e espirituais. Né? Jesus veio resolver o problema da humanidade em termos de pecado. Ele veio trazer a solução para aqueles que precisam de graça, né, no meio da desgraça. A gente precisa entender Jesus como Deus Todo-Poderoso encarnado para doutrinar a nossa alma para vivermos para a glória dele, nem sem pecado agora. Porque ele é o Cordeiro de Deus, como a gente leu no comecinho de João, que tira o pecado daqueles que creem nele, naqueles que o entendem como Senhor e Salvador. Como Salvador, primeiro, né, me salvou do pecado, e como Senhor, que agora administra, né, que faz o gerenciamento dos meus pensamentos, faz o gerenciamento das minhas atitudes. Os irmãos deles ainda não criam nele, não criam como Messias, olhavam para Jesus somente como um fazedor de sinais e como um fazedor de milagres. A gente pode dividir a religião de duas maneiras: a religião daqueles que creem em Jesus como Senhor da sua história e a religião daqueles que creem em Jesus como fazedor de sinais e maravilhas.
E olha, pode ter certeza, Jesus, fazedor de sinais e maravilhas, dá mais ibope do que o Jesus Senhor, Salvador, onipotente, onisciente e onipresente, né? E é por isso que as religiões que enfatizam somente o fazedor de sinais, Jesus, o fazedor de sinais, elas crescem numericamente de maneira impressionante, enquanto aquelas igrejas que tentam doutrinar a mente do povo no sentido de olhar para as questões espirituais são igrejas pequenas, fortalecidas pela convicção, pela certeza e pela fé. Não por Jesus ser um fazedor de milagres, né? Jesus ter que dar pão, dar dinheiro, dar saúde, né? Para aqueles que correm atrás dele, desesperados por pão, dinheiro e saúde. Jesus é a solução da alma, ele traz satisfação para a alma, ele resolve o problema do amor, ele resolve o problema da alegria, ele resolve o problema da paz espiritual, ele traz ânimo para o coração para que as pessoas possam viver para a glória de Jesus Cristo, né? Essa é a grande diferença. Jesus teria que provar aos seus irmãos que ele era o Messias? As dúvidas deles não seriam esclarecidas com a aparição miraculosa e pública de Jesus na festa? Fazendo seus sinais como se ele precisasse disso para se estabelecer como rei do universo? Será que nosso relacionamento com Jesus se torna meio parecido com o relacionamento dos irmãos? De querer, de alguma maneira, né, trazer para nós somente a solução de sinais e maravilhas, não trazer para nós a solução para a alma, né, das questões, das indagações que envolvem o nosso coração, que nem pão, nem dinheiro, nem saúde podem nos dar? Participação, Mariana? O presbítero Serginho colocou: ou eles acreditavam no governo político, uma libertação política, como muitos outros acreditavam. Ou eles acreditavam, né, no governo político, uma libertação política, como muitos acreditavam. É uma pergunta, né? É uma pergunta? É uma pergunta? Ou eles acreditavam no governo? Sim, eles acreditavam no governo político, Serginho. Eles estavam esperando um Davi, né, um guerreiro que fosse libertá-los do Império Romano. Eles aguardavam um Jesus político também, né? E aí essa complicação ela é interessante, porque Jesus ele traz uma libertação emocional, espiritual, política, né? Ele traz uma libertação. Ele não é a libertação dos nossos planejamentos sociais, né? E tem gente que só pensa na libertação social também. A libertação social é interessante, mas ela é consequência da libertação espiritual. Ela não é um propósito em si mesmo, né? Tem gente que olha para Jesus como o Jesus que tem que resolver todos os problemas sociais. Um Jesus que tem que entrar nos hospitais e curar todos os enfermos. Um Jesus que tem que tirar todos os pobres da rua, né? Jesus, ele pode fazer isso através da igreja, e tem muitas igrejas fazendo isso com uma qualidade muito interessante, né? E a gente pode pensar nisso também como propósito, né? Depois de sermos libertos emocionalmente e espiritualmente, a gente deve estar glorificando o nome de Deus na vida social também, né? Nós podemos viver o Evangelho, né, fora das quatro paredes, e isso é muito interessante. Mas Jesus, primeiro, ele liberta a mente para viver isso, né? Mas isso não é o projeto inicial de Jesus. O projeto inicial realmente é resolver o problema do pecado, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Jesus tinha um plano definido a cumprir. Seu maior sinal seria a sua morte. Mas as pessoas queriam ver coisas maravilhosas, né? As pessoas querem respostas imediatas, né? As pessoas são imediatistas, né? Se você é quem você deveria ser, então faz o que a gente quer que o Senhor faça. Jesus não vai à festa com seus irmãos, ele chega depois, ele vai em oculto. Porque se ele fosse ali revelado como Jesus, aí a questão ia ficar complicada. Capítulo 7, versículo 10 diz assim: mas depois que seus irmãos subiram para a festa, então ele subiu também. Não publicamente, subiu em oculto, né? E a pergunta que a gente faz é: por que Jesus vai numa festa que é feita para ele, aguardando a vinda dele, e ele não se revela, né? Porque a gente celebra a festa para Jesus pensando na gente mesmo, né? E a resposta é essa: Jesus dá um passeio lá na festa e descobre que a festa não tem o propósito de glorificar seu nome. Ele já sabia disso. Ele dá um passeio na festa e descobre que as pessoas fazem uma festa para Jesus, mas a ênfase e o foco é na pessoa, é no ser. E a gente vai entender isso enquanto Jesus caminha ali no meio da festa que deveria ser para ele. Os irmãos não creem, os judeus querem matá-lo, uns dizem que ele é bom, outros o chamam de enganador. Este então é o cenário propício para os ensinamentos profundos de Jesus. Olha que interessante. Os irmãos dele não creem nele. Os judeus querem matar Jesus, aqueles que aguardavam
a vinda dele, quando olham para ele, né, que chegou por não entenderem, por não compreenderem o dinamismo da sua graça e o seu doutrinamento eclesiástico e espiritual, querem matá-lo. Uns dizem, não, ele é bonzinho, não, ele é enganador. As pessoas criaram padrões de definições até acerca de Jesus. Não, a gente acha que ele é bonzinho. Ele não é tudo que a gente queria, mas ele é bonzinho, né? Jesus, ele não é uma resposta para os nossos padrões. Ele tem um padrão. O padrão dele é a palavra de Deus. Os nossos padrões se tornam inválidos, inconsistentes, né? Quando a gente conhece o padrão maior, né, de salvação da alma. A gente está numa briga, né, entre o que a gente recebeu de padrão e aquilo que é o padrão de Deus, né? Estamos todos nessa briga. A gente gosta, a gente é apaixonado pelos nossos padrões, a gente vê a festa do tabernáculo sendo organizada para Jesus, e quando Jesus chega na festa, o pessoal fala para ele, olha, se você quiser fazer parte dessa festa, você tem que fazer assim, assim, assim e assim. Uau, para o dono da festa. Você tem padrões para serem seguidos na festa que é sua. E esse é o ser humano, irmãos. Infelizmente, esse é você. Infelizmente, esse sou eu, né? A gente quer trazer padrões para Jesus. É por isso que a consistência espiritual e emocional, elas partem dos padrões de Cristo para os nossos padrões, e não dos nossos padrões para os padrões de Cristo, né? Se a gente pensar na história, a gente tem isso bem realçado quando o povo faz a Torre de Babel. De baixo para cima, eles vão levar padrões para o Senhor, né? Vão dizer para o Senhor o que eles precisam para serem pessoas notáveis sobre a terra. E o que o Senhor faz com o padrão do povo? Esparrama línguas. Produz muitas línguas na Terra. Por que tem tantas línguas na Terra? Porque se juntar todo mundo para pensar, os padrões que a gente cria são egoístas, são humanistas, são positivistas, são egocêntricas, são antropocêntricas. A gente quer trazer solução por aqui e agora. A gente não entende que a solução está pronta. E a gente briga com Deus, a gente briga com a religião, a gente briga com o Senhor, levando os nossos padrões muito a sério para Jesus, dizendo, você precisa seguir os nossos padrões, senão você não serve nem para a sua própria igreja, senão você não serve nem para a sua própria festa. Pensa, você chegar numa festa e passear no meio da festa que foi feita para você e as pessoas dizerem para você que você não se encaixa na sua própria festa. Festa dos tabernáculos, onde se celebra a tabernacular, o habitar de Deus entre os homens, e quando o Senhor está com os homens, eles não querem os ensinamentos profundos de Jesus. Eles preferem matar Jesus. E a gente vive um tempo onde a gente prefere matar Jesus do que obedecer Jesus, porque o que ele pede o que ele ordena para nós, o que ele requer para nós, a gente não está afim de abrir mão. A gente prefere continuar nos nossos padrões. E a gente prefere continuar nos nossos padrões, e se Jesus começar a perturbar demais, a gente tira Jesus. A gente cria uma maneira de matar Jesus, né? E de falar que ele é bonzinho, mas ele também é enganador, né? Que é o capítulo 7, versículo 11 e 12, quando o povo agora comenta sobre Jesus Cristo na festa que era dele. Okay? Capítulo 7, versículo 11 e 12 diz assim, olha, os judeus o procuravam na festa e perguntavam, onde estará ele? E havia grande murmuração a seu respeito entre as multidões. Uns diziam, ele é bonzinho. Outros diziam, não, ele é um enganador. O que a gente pensa de Jesus? Ele é bonzinho ou ele é um enganador? Para alguns, né, ele é bonzinho. Ah, Jesus é bonzinho. Ele não é bonzinho, irmãos. Ele é Deus. Ele é onipotente, ele é onisciente, é o dono da história. Ele está conosco para nos treinar, para viver para a glória do seu nome. Ele não é um enganador. Ele não está brincando de administrar o universo. Ele não está brincando de sacudir a terra. Ele não está brincando de ser Senhor. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus que está conosco, observando o nosso coração, para que possamos olhar para Ele, não como bonzinho ou enganador, mas como Senhor da história. Corria já em meia festa, Jesus subiu ao templo, e lá no templo ele começou a ensinar. O povo já havia celebrado mais da metade da festa. Havia muitos peregrinos, gente de fora de Jerusalém, vindo para celebrar a festa, e muitos deles estavam interessados em Jesus, e muitos deles até gostavam de Jesus, né? Você vai olhando para o ambiente, tem gente que acha ele bonzinho, tem gente que acha ele enganador, e tem um povinho que gosta dele. Tem um povo de fora que fala assim, Jesus é legal, hein? Esse Jesus é maneiro, né? Lembrando que o Evangelho de João é escrito para os gregos. Esse Jesus até que é interessante, né? Jesus, portanto, achando o local conveniente para si, talvez no pátio dos gentios, sentou-se.
como normalmente faziam os que ensinavam, né? Numa retórica interessante, né? De ensino ali no meio do povo. Né? Uma multidão de ouvintes rapidamente juntou-se e ele começou a instruir a multidão que queria ouvir alguma coisa, a multidão que queria a ver alguma coisa da parte de Jesus, né? Uma multidão que tinha interesse em amadurecer. Dessa vez não houve nenhum milagre, Jesus não estava ali mais para fazer milagres, mas as pessoas logo descobririam que as palavras do Senhor eram maravilhosas. O capítulo 7, versículo 15 diz isso. Então os judeus se maravilhavam e diziam: como é que ele sabe essas letras? Como é que ele sabe letras sem ele nunca estudou? E está aí um segredo, né, da graça especial de Deus. Né? Aqueles que são do Senhor, né, eles têm um conhecimento espiritual e abrangente muito interessante. É claro que está falando de Jesus, né? Mas a gente vai olhar principalmente Provérbios, capítulo 2, versículo 7, dizendo que existe uma sabedoria que vem de Deus. Né? E essa sabedoria que vem de Deus é uma sabedoria impressionante, maravilhosa, ao ponto das pessoas se encontrarem pasmas, né, de ver. A gente pode olhar na história e ver Salomão, né, pedindo para Deus sabedoria. Sabedoria para compreender o Senhor nos traz sabedoria para viver na terra, irmãos. A sabedoria que a gente busca na terra não chega nem perto daqueles que buscam sabedoria do Senhor para ter sabedoria na terra. Sabedoria do mundo, sem sabedoria do Senhor é loucura, diz o apóstolo Paulo. Então, a gente olha para Jesus como um sábio de verdade. A comparação é interessante. Daniel, quando ele entra ali na Babilônia, quando ele passa um tempo sendo treinado, e depois que ele é treinado na Babilônia, por ter a sabedoria de Deus, depois que acaba o treinamento, Daniel ele se torna conhecido e reconhecido por ter uma sabedoria 10 vezes maior do que os sábios da Babilônia. Mas que sabedoria Daniel tinha? Que escola Daniel tinha? Que estudo Daniel tinha? Daniel tinha a sabedoria de Deus. E é interessante, Tiago, esse irmão de Jesus, ele vai dizer depois, né? Quem precisa de sabedoria, pede para Deus. Pede sabedoria para Jesus e ele dá sabedoria de verdade. E Tiago fala muito de sabedoria na sua carta de Tiago. Como que ele sabe letras sem ter estudado? E o que Jesus estava ensinando de tão importante? Então a gente pensa em 3 assuntos que Jesus estava ensinando de tão importante. Ele falava de obediência, que leva ao verdadeiro conhecimento espiritual. Né? Você tendo conhecimento espiritual, parece que a mente abre o leque para conhecimento das outras coisas. Jesus fala de cumprir o que é necessário ao invés de promover-se. Jesus ele não está falando de promoção, está falando de obediência novamente. E ele fala sobre o segredo espiritual que leva a pensamentos injustos. Né? O povo sem conhecimento de Deus, o povo sem conhecimento da graça, né? Vive pensamentos injustos acerca dos outros, acerca de si mesmo, acerca da realidade de Deus, pensamentos injustos até sobre o próprio Senhor. Né? O povo está vivendo uma cegueira espiritual muito grande. Né? O povo estava vivendo aqui a questão de um adultério espiritual muito grande. O povo estava morto nos seus delitos e pecados e precisava de um toque de graça, precisava ouvir a palavra de Deus, né, para voltar a obedecer, para começar a obedecer, para promover Jesus mais do que promove a si mesmo. Né? A gente tem essa coisa de autopromoção, essa coisa de acabar não promovendo o Senhor para promover a nossa dignidade, nosso caráter, para expor quem somos. Né? A gente vê as redes sociais, as pessoas estão se expondo, tentando se promover o tempo todo. Isso é uma necessidade desesperada e até desenfreada acerca de si mesmo por não ter conhecimento da graça. Né? Quanto mais a gente acaba sendo aquilo que a gente posta, né? A palavra vai nos ensinar que nós somos o que falamos, né? Acabamos expressando nas nossas atitudes o que cremos, né? Colocamos nosso coração onde está o nosso verdadeiro tesouro. Né? Nós acabamos postando o que o nosso coração está cheio ou acabamos postando o que o nosso coração está tão vazio. Jesus ensina agora coisas práticas e realmente importantes ao povo, mas os olhos do povo ainda estavam escurecidos e não entendiam o que as Escrituras afirmavam sobre o Messias. Por isso não podiam perceber que Jesus era a realização, Jesus era o próprio Cristo, Jesus era o próprio Deus. Estavam presos às suas próprias doutrinas e certos de que elas tinham um valor imenso. No entanto, à medida que Jesus falava e explicava, muitos de entre a multidão criam nele. Muitos que estavam ali, não dos religiosos, presta atenção, muitos da multidão, que não te traziam vícios de pensamentos, né? Que não traziam vícios, né, de religião,
acabavam crendo. Né? Tinha gente de fora ali. Tinha até os gregos que ouviram falar de Jesus, né? E falaram assim, vamos ver quem é esse pensador, vamos ver quem é esse filósofo, né? Vamos descobrir quem é esse homem. Né? E estavam ali também. E diz o texto, no capítulo 7, versículo 31, que muitos, não os irmãos de Jesus, não os judeus, não os fariseus, gente da multidão, gente que não estava carregado de vícios de pensamento, gente que não estava carregado de afirmações, né, acerca da história, vícios pessoais, né, do orgulho, do egoísmo, né, não estavam carregando ali vícios, então passaram a crer nele, mas por obra também do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, quem ele quer convencer, converter, ele converte na hora que ele quer. Né? Os escolhidos para crer estavam crendo, as coisas estavam sendo esclarecidas. No último dia da festa, Jesus exclama, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Isso no contexto de água, né, dali da água de Meribá, no contexto da água que sai da rocha, quando Jesus fala isso, ele dá um susto na religião. Assim, eu sou a água dessa festa. Vocês estão celebrando a festa do tabernáculo, tinha um momento da água, né? Aí Jesus fala assim, eu sou a água dessa festa. Como assim você é a água dessa festa? Era quase uma murmuração, quase uma blasfêmia no meio deles. Jesus é o cumprimento de toda a expectativa messiânica do Antigo Testamento. Ele é o cumprimento do que foi prefigurado na água da rocha, em Meribá, situação que, como visto anteriormente, era relembrada na festa dos tabernáculos. De repente, Jesus vai, quem tiver sede, eu sou a solução da sua sede. Quem tiver fome, eu sou a solução da sua fome. Quem precisar entender o tabernacular de Deus no meio de vocês, eu sou a resposta para tudo isso. Né? Não é resposta política, né? Não a resposta política, né? Mas a resposta espiritual para tudo o que eles estavam passando. Ele é a água viva que lava, sacia a sede de vida plena que o ser humano tem, que está na existência tanto do judeu como do grego, né? Como daquele que estava peregrinando por ali. Assim Jesus aparece publicamente não cheio, carregado de sinais, né? Não trazendo pão, saúde, né? Dinheiro, saúde, como seus irmãos queriam, mas cheio de ensino, de palavras, de vida, de ligações e explicações feitas com o Antigo Testamento, tão conhecido pelos seus ouvintes, mas tão pouco esclarecido e tão pouco vivido. À medida que os acontecimentos se seguem, Jesus continua ensinando. E é claro, seu ensino confronta os pensamentos dos mestres da lei daquele tempo, porque os mestres da lei daquele tempo não estavam voltados para amar aquilo que era a realização em Jesus Cristo e de Jesus Cristo. O capítulo 8 é interessante porque os religiosos agora trazem uma mulher flagrada em adultério. E eles colocam essa mulher flagrada em adultério na presença de Jesus. Né? E eles querem confundir o povo, porque o povo está impressionado com Jesus Cristo. E o povo impressiona com a verdadeira religião e os religiosos caem por terra. Aí os religiosos precisavam se recuperar, virou uma briga, né? Aqui virou duelos, duelos de Jesus com a religião, duelos de Jesus com os religiosos. O povo agora precisava de uma referência maior, o povo precisava de uma reação. Então eles pegam a mulher em adultério e levam a mulher em adultério na presença de Jesus para que Jesus agora condene o adultério dessa mulher. Para eles, eles têm as definições daquilo que é muito certo e as definições daquilo que é muito errado. Então o adultério para a religião era a coisa mais feia do mundo, mas eles não conseguiam olhar para os seus próprios pecados, então eles estavam dimensionando pecados. Nesse texto veremos uma situação bem interessante. Jesus tem que explicar e dar essência ao mandamento de Moisés sobre o adultério. Uma mulher levada até Jesus, a sentença para ela é morrer apedrejada, mas Jesus vai além da situação e revela agora o oculto do coração humano, a depravação de todos os corações, de todas as intenções, de todos os desejos, ou seja, as pedras que nós também carregamos. E olha que interessante, irmãos, numa situação onde o povo quer fazer pegadinha com Jesus, Jesus devolve, mostrando para eles que eles também estavam carregando pedras, mostrando que existem, perdão, a palavra não é bem essa, mostrando que a gente carrega muitas outras pedras. Pronto, expliquei. A gente tem pedras carregando contra os outros, mas nós nos esquecemos de nos observarmos, de fazermos introspecções espirituais sérias para que possamos entender que o maior pecador que pisou nessa terra se chama eu. E se Jesus perdoou o pior dos pecadores, que sou eu não tenho mais pedras para jogar em ninguém.
E isso é uma lição interessante do capítulo 8. Então a gente vai aprender que a gente acaba, na nossa religião, carregando pedras. Então a gente dá nome, a gente trabalha com conceitos, a gente trabalha com valores, quando a gente vai descobrir que Jesus ele trabalha com perdão, ele trabalha com graça. Né? Essas pedras que muitas vezes estão também em nossas mãos nos fazem agir e pensar como se fôssemos os donos de toda a verdade, de toda a religião, de toda a situação. Tem 3 situações interessantes que podem ser pedras em nossas mãos nos dias atuais. Por exemplo, pedra contra o próximo. Todos estavam atacando o pecado da mulher, atacando o adultério, condenando a mulher ao apedrejamento, enquanto ninguém tinha coragem de olhar para quem? Para si mesmo, irmãos. Olha que interessante, né? Jesus ele dá aula para a gente no capítulo 8 sobre como olhar para nós mesmos. E se a gente tem que jogar pedra em alguém, que seja na gente mesmo. Já pensou? Todas as pedras que você pega, né? Toda a condenação que você tem contra os próximos, né? Você jogar em si mesmo. E Jesus trabalha isso porque a gente tem essa vaidade, né? E não a verdade, de achar que a gente é o dono da verdade. E nós não somos os donos da verdade. Se analisarmos bem a pessoa, se você analisar bem, se a gente analisar bem, a pessoa que a gente mais conhece nesse mundo é a gente. E se a gente fosse pensar bem, a gente tinha que entrar na frente das pedras e dizer, não, essa pedra é para mim, porque eu mereço ser condenado, né? Eu tenho pecados que eu não tenho coragem de contar para o meu melhor amigo. Só que a gente tenta criar uma religião onde a gente procura esconder isso, né? A gente procura esconder isso da gente mesmo e a gente acaba projetando isso de maneira muito rápida para pessoas. A gente condena político, a gente condena pessoas, a gente condena situações, a gente condena e a gente pouco se condena. Tem uma outra pedra, irmãos, é a pedra contra a teologia. Eles não estão a fim de perdoar. Os ignorantes não gostam de teologia. Eles não gostam de busca por conhecimento, por maturidade. Eles gostam de conforto emocional, eles gostam de dons mentirosos, eles gostam de status, eles gostam de festa. Jesus, no entanto, veio para alumiar as trevas densas do pecado, revelar o pecado e dar a direção do conhecimento correto e do crescimento espiritual. E a última pedra que eles usam aqui, irmãos, é a pedra contra o próprio Jesus, contra o Rei do universo, né? Muitas vezes, e muitas vezes mesmo, a gente age com indignação em relação à pessoa de Jesus e tudo que ele é. Sabe quando a gente mais peca contra Deus em termos de indignação? A gente peca contra Deus nas nossas orações. A gente peca contra Deus nas nossas ações. A gente peca contra Deus até na nossa adoração, quando a gente humaniza a adoração, levando o Senhor a viver somente para nós, e não nós vivemos somente para o Senhor. São pecados contra a realidade de Jesus. A gente joga pedra nele. E não é assim que a gente deveria viver, irmãos. A gente deveria viver entendendo os projetos de Jesus. Jesus não veio para trabalhar os nossos conceitos teológicos como verdade. Jesus veio corrigir os nossos conceitos teológicos. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a explicação, ele é a porta, ele é o pastor, ele é o ensinador. Ele não está na festa dele para a gente dizer para ele quem ele deve ser e o que ele deve fazer. Ele está na festa dele para dizer para nós, me adore, Jesus dizendo para nós, me adore, né? Me conheça, me reconheça, se sinta amado, se sinta alegre, em paz, animado, para viver para a glória do meu nome todos os dias dos seus dias. Né? Mariana. Gilmar colocou, enxergar os pecados dos outros é fácil, Moleza. Porém os nossos nem sempre conseguimos. É porque quanto mais tempo a gente passa julgando as pessoas, menos tempo a gente tem para ler a Bíblia e para conhecer Jesus e o que Ele requer de nós. Excelente fala, Gilmar. Pode falar, Maria. Rodolfo colocou, os judeus esperavam um Messias guerreiro e libertador, um rei armado de espada e politicamente poderoso. Ainda aguardam, até hoje. Não viram que o poder de Jesus encontra-se na palavra inspirada por Deus, que a guerra travada contra a maldade e as fraquezas e ambições humanas, e que seu poder transcende a política e estabelece novas bases para a devoção a Deus, não por meio de sacrifícios e rituais, mas por meio das atitudes e da fé. Muito bom, Rodolfo, muito bom. Queria indicar para vocês um filme que está aí liberado no YouTube, né? Se chama... qual é o nome do filme? Guerra... Esqueci o nome. Eu coloquei para vocês esses dias aí, né? Guerra Interior.
E esse filme A Guerra Interior, ele mostra que a grande luta, né, ele é baseado naquele filme Divertidamente. Ele trabalha também muito as ideias do filme O Peregrino, né? 2 filmes interessantes também. A Divertidamente é um desenho animado e O Peregrino tem 2 filmes. O mais antigo, que é até meio difícil de assistir, tem que assistir. Eu assisto com um caderno na mão, anotando o nome das situações ali, né? Tem o mais antigo e tem o mais novo. O mais antigo é o bom, o mais novo é complicado. O mais novo é complicado. O Peregrino, né? Divertidamente também, você entender a sua mente, né? Cheio de conflitos, né? Mas esse filme é bem interessante. Guerra Interior, ele fala de um conflito contra si mesmo, entendendo que Deus é soberano, sim, e ensinando a lidar com a morte. Interessante, né? Um filme novo, de 2020 mesmo, né? Criado, né? Ele não realça guerra espiritual contra o diabo, como as igrejas, até igrejas presbiterianas estão fazendo nos dias de hoje. Ele realça o combate contra si mesmo. O problema não é o diabo que foi vencido na cruz do Calvário, irmãos. O problema sou eu. O problema é a minha ausência de alimento espiritual para compreender quem é o Senhor e o que Ele requer de mim. E aí essa dimensão é interessante, né? Ana Carla está dizendo até que já leu, né? Valeu, Ana Carla, ter lido, né? Muito bom mesmo, né? Então, leiam, assistam esse filme, né? Escreveram um livro esse tempo atrás aí que acabou com a religião na sua definição quase que geral, né? Que fala sobre guerra espiritual, que ele fala sobre neste mundo tenebroso, né? Então ele traz guerra contra a pessoa errada. As pessoas são treinadas, né, neste mundo tenebroso 1 e 2 a lutar contra o diabo. O diabo foi vencido na cruz, irmão. Você precisa lutar contra a sua carne, você precisa lutar contra a preguiça, né, de ler, a preguiça de se alimentar de coisas que são santas, para a gente não ficar brigando contra Jesus, né? Ok, quando duvidamos da sua soberania, né, ele é o eu sou, o Todo-Poderoso, de sua verdade libertadora, de seu amor incondicional, nos comportamos como os fariseus, nos comportamos como os escribas e ficamos questionando Jesus o tempo todo, nós ficamos brigando contra Jesus, né? E nós não estamos aqui para brigar contra Jesus, nós estamos aqui para, entendendo a graça, viver para a glória dele. A verdade nos alcançou e nos libertou, né? Capítulo 8, versículo 32, um texto que é tão usado pelo nosso presidente aí, né? Conhecereis a verdade vos libertará. A verdade que a gente precisa conhecer é a verdade da realização do Senhor na história, né? E quando a gente entende que Jesus é o Senhor da história, o poderoso da história, o que escreveu a história, aí a gente não fica brigando com Jesus, irmãos. Se a gente entende que ele é onipotente, ele é o único que tem poder, irmãos. A palavra onipotente é o único que tem poder, tá bom? Ele não divide o poder dele com ninguém, nem com pessoas, nem com demônios, nem com o diabo, nem com a igreja, nem com ninguém. Jesus não divide o poder dele com ninguém, ele é onipotente. Ele é onisciente, escreveu a história, irmãos, escreveu toda a história, para que seu nome seja glorificado e o seu povo amadureça. Seu povo tenha consciência, seu povo tenha certeza, não duvide dele, não brigue com ele, não pegue pedra para jogar nos outros, não pegue pedra para jogar na teologia porque vai conhecer a teologia, e não pegue pedra para jogar em Jesus porque vai conhecer a Jesus Cristo como Senhor, soberano, todo-poderoso, vai se render satisfeito pelo que ele fez, sendo Deus, invadiu a história, morreu na cruz do Calvário, tirou o pecado, pisou a cabeça da serpente, preparou para nós uma casa maravilhosa para a gente morar no céu. Oba, a gente não morre mais? Não, a gente é promovido. Cristão, quando ele sai dessa terra, ele vai imediatamente para a presença de Jesus. Se você precisa entender isso, você precisa entender tudo, porque nós precisamos entender que o governo da história é de Jesus Cristo. O único poderoso da história é Jesus Cristo. E quem está conosco para nos fazer compreender isso, morando no nosso coração, é Jesus Cristo através do seu Espírito. E João vai revelando isso para nós, nos trazendo esperança e graça o tempo todo. Agora a gente entra no capítulo 9, irmãos. E no capítulo 9 tem sexto milagre de Jesus ali no Evangelho de João. Ele cura um cego de nascença. Capítulo 9 fala de cegueira. E é interessante a gente pensar na cegueira, porque de repente a gente entrou nessa história e a gente precisa ser curado de cegueira. Que cegueira a gente precisa ser curado? De repente da cegueira familiar, da cegueira religiosa. Os irmãos de Jesus não criam nele. Irmãos, de repente a gente está crendo em tantas coisas e a gente está cego porque a gente não está crendo em Jesus.
O povo leva uma mulher adúltera, mas essa mulher adúltera parece mais com o adultério espiritual que eles têm do que com o próprio adultério. O povo é adúltero nos seus pensamentos. O povo deixou a palavra de lado. O povo deixou o noivo de lado. O povo traiu o noivo. O povo vem traindo o noivo constantemente com suas ações, com suas orações, com suas adorações e com suas falsas convicções. Estão brigando contra o Senhor, estão jogando pedra no Senhor, estão jogando pedra em todo mundo, estão jogando pedra em pensamentos, em filosofias, em etc. Né? Estão jogando pedra na teologia e jogando pedra no próprio Jesus. Cegos, jogando pedra para todo lado, quando na verdade eles precisavam se ver, se enxergar. O problema da visão, da cegueira, é não enxergar ninguém e também não enxergar a si mesmo. Se bem que a gente consegue visualizar os nossos pensamentos muito bem. Então, o capítulo 9 fala do propósito do Senhor para todas as coisas. A narração começa contando que Jesus vê um homem cego. Um homem que sempre foi cego. E esse homem causa nos discípulos uma dúvida errada, irmãos. Olha como que os discípulos estão carregados de pedra para jogar em alguém. E eles querem jogar essa pedra em alguém. Olha só, a pergunta deles. Quem pecou para que este homem nascesse assim? Porque as coisas acontecem de uma forma tão... Por que as coisas acontecem, né? Perdão, eu falhei na leitura aqui. Por que as coisas acontecem de uma forma tão estranha? De quem é a culpa, Senhor? Em quem a gente tem que mirar as nossas pedras, né? Em quem que a gente mira a pedra? Nos outros, na teologia ou em Jesus? Isso é pensamento errado, pensamento equivocado, né? A gente não tem que arrumar um culpado, a gente tem que entender que tudo tem um propósito. Tudo tem propósito. É uma epidemia, tem propósito. É uma pandemia, tem propósito. Quem é que manda em tudo? É Jesus, irmãos. E quando é que isso vai acabar? O dia que Ele quiser. O dia que Ele planejou. Mas o que tem que acontecer comigo? Eu não preciso jogar pedra em ninguém. Eu não preciso condenar ninguém. Eu preciso, nesses momentos, fazer introspecções espirituais acerca de a culpa é de quem? É da mãe, é do pai ou é do filho? De quem é? Será que tudo precisa realmente de um culpado? Não, tudo precisa de um culpado. Sempre precisamos estar acusando alguém ou alguma situação, pois as coisas precisam de uma explicação. No entanto, Jesus responde: nem ele pecou, nem seus pais pecaram, mas isso que aconteceu é para que se manifestem nele as obras de Deus. Vai se manifestar a glória de Deus. Com essa resposta, Jesus imediatamente elimina os pecados pessoais do homem, porque Jesus não veio trabalhar com pecado. Jesus veio trabalhar com possibilidades, irmãos. Ele perdoou o pecado. Jesus não veio aqui falar do pecado do pai, da mãe, do filho, de ninguém, da sociedade, da política. Jesus elimina os pecados pessoais do homem e de seus pais como as causas da sua cegueira. Jesus tem algo maior, assim, eu vou trabalhar com um propósito em tudo. Tudo tem um propósito, é só ficar observando. Se uma causa tivesse que ser mencionada, o pecado de Adão, nosso representante deveria ser a resposta. Entretanto, Jesus não está interessado em se referir a isso neste momento. Em vez de olhar para trás, para o pecado, como os discípulos, jogar pedra numa situação, ele olha para o propósito. Tudo tem um propósito, né? Os discípulos perguntaram, como isso pode acontecer? Ele respondeu, aconteceu com propósito. Isso é, para que as obras de Deus e a sua glória fossem reveladas, né? Para que o Senhor fosse revelado com propósito, né? Participação, Mariana? Missionário Alcino colocou: Jesus veio para mudar a nossa história, mas nós estamos querendo mudar aquilo que já está feito e determinado por Ele. E por esquecer disso, continuamos frustrados e esquecemos de Jesus. E até culpamos Deus, o motivo de estar passando pelo que passamos. As pedras que a gente joga, né? Ou a gente joga a pedra nas pessoas, ou a gente joga a pedra na teologia, ou a gente joga a pedra no próprio Cristo. A gente murmura contra Ele, a gente jogou pedra nele. A gente duvida da soberania dele, jogou pedra nele. É Jesus, irmãos. Descansa o coração, aquietai-vos, diz o Salmo 46, versículo 10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou soberano sobre as nações, sou exaltado sobre a terra, sou dono da situação. Salmo 23 afirma, o Senhor é meu pastor, nada está me faltando. E o Salmo 24 fala assim, que o Senhor é dono de toda a terra. Salmo 24. Depois do Salmo 23, quando ele diz, ele é o meu pastor, o Salmo posterior, logo em seguida vai dizer assim, o Senhor
é o dono da terra toda. O Senhor é o dono de todas as pessoas da terra, né? Como é que isso pode acontecer, Senhor? Como é que a história pode estar se desenrolando nesse sentido? Confie em Deus, irmãos. Que nossas reuniões de oração sejam mais reuniões de adoração, no reconhecimento de quem é o Senhor. O Deus onipotente, onisciente, o Deus onipresente. A gente precisa lembrar disso. O onipotente é aquele que escreveu, o onipotente é aquele que está comigo. Então eu posso descansar o meu coração. Caso o Senhor me leve para a glória, estarei indo para a glória, estarei indo para casa. E eu tenho que fazer isso com o coração muito tranquilo. Não há nada mais importante do que estar com Jesus. Todas as coisas, até mesmo as aflições e calamidades, têm um propósito final de glorificar a Deus em Cristo por meio da manifestação da sua grandeza, sua soberania, sua onipotência, sua maravilhosa graça. Isso diz o nosso querido Hendricks, né, quando ele faz o comentário do Evangelho de João, na página 416. Tá bom, irmãos? Para os discípulos, um rápido olhar para esse homem sugeriu um enigma teológico a ser resolvido. Para Jesus, um rápido olhar em sua direção apresentou um desafio, uma oportunidade de desenvolver a sua missão, o seu trabalho, né, e trazer mais conhecimento para os discípulos. Os discípulos pensaram em duas alternativas como base para aquela situação. Ou o pecado dos pais, o pecado do próprio homem. Jesus apresenta a terceira e mais consistente de todas as alternativas para todas as situações que vivemos, né? É para a manifestação das obras de Deus. Jesus iria trabalhar, capítulo 9, versículo 4, em uma situação onde muitos condenavam e questionavam. A dúvida dos discípulos, como foi que ele ficou assim? É interessante, né? Às vezes a gente observa tudo, trazendo sempre o questionamento do passado, né? Isso está acontecendo por causa disso. Isso está acontecendo porque um dia o pai pecou, um dia o filho pecou. O pecado. E a gente quer explicar tudo a partir do pecado. Está acontecendo isso por causa do pecado. Meu irmão, pecado é ruim, pecado é errado, mas nem o pecado muda o planejamento de propósito que Deus tem para a história. Nem para a sua vida, nem para a vida das pessoas que porventura têm o pecado. Às vezes a gente condena a pessoa e a pessoa morre nas nossas concepções porque um dia ela cometeu um pecado que a gente acha grave, igual o pecado da mulher adúltera que os judeus, os religiosos, consideravam tão grave que eles não podiam conviver com essa mulher. E eles precisavam que Jesus agora, o Rei do Universo, mandasse que aquela mulher fosse apedrejada. Pensa, minha irmã, quantas pessoas você levaria para a igreja para que fosse apedrejado? Quantas pessoas a gente condena por causa do pecado e a gente diz que essas pessoas precisam levar pedradas? A gente está apedrejando a própria teologia, a gente está apedrejando irmãos preciosos, a gente está apedrejando o próprio Jesus, que manda a gente olhar para a cruz e encontrar graça não somente para nós, mas para as pessoas que estão ao nosso redor. Nós recebemos a graça, irmãos. Essa graça precisa nos envolver de maneira tão especial, profunda, ao ponto de a gente tratar os nossos pecados e olhar para as pessoas agora como pessoas que também podem ser tratadas nos seus pecados. Se Deus tratou os seus pecados, se Deus tratou os meus pecados, é moleza para Deus tratar o pecado das outras pessoas. Porque se você prestar bem atenção, a pessoa que você mais conhece neste mundo é você. E você sabe que você não presta. E você sabe que tem coisa aí que não vale nada dentro do seu coração. Por que a gente tem que condenar o próximo? Por que a gente não tem que dizer, Jesus, conserta a mim mesmo, para que eu não consiga olhar para as pessoas como pessoas podres, mas eu possa olhar para o Senhor como uma grande solução. Eu não olho para os pecados de pai ou de filho, mas eu olho para o propósito do Senhor, que restaurou a minha vida e que pode restaurar pessoas. Nessa visão da depravação total, irmãos. E a gente precisa olhar para essa certeza. A certeza de Jesus era que é necessário manifestar nessa situação as obras do Pai, para que ele seja glorificado. Portanto, havia duas maneiras de olhar para esse homem. E a segunda maneira era infinitamente melhor. Deus tem um propósito. Jesus olha para o homem, cospe na terra. Ele mexe com a terra. Presta atenção, irmãos, onde Jesus vai. Ele volta para o Éden. Ele cospe na terra. Ele pega o material base de todo ser humano. Ele mistura com a sua saliva, que é saliva espiritual. Ele cospe na terra.
e ele começa a fazer algo que é extremamente interessante, né? Ele poderia ter simplesmente falado e a cegueira teria deixado o homem. No entanto, nessa didática de Jesus, né? No entanto, Jesus está dando mais uma ênfase em ensinador, didática, um procedimento no qual o homem haveria de perceber as mãos no Senhor nos seus olhos e o Senhor manejando a estrutura básica do homem, terra. O que Jesus quer dizer? Pôs a mão no homem, ele é o Criador, ele tem poder para fazer a restauração, ele refez os olhos daquele homem que veio com defeito. Olha o que Jesus está fazendo. Jesus está pegando a religião que veio com defeito, está pondo a mão. Jesus está pegando os religiosos que vieram com defeito, está pondo a mão e está curando, irmãos. Está mostrando propósito. Eu vim sim no mundo de pecados, mas eu sou a solução do pecado. Eu vim sim num contexto onde as pessoas não querem mais saber de mim, mas eu vim aqui para trazer consistência novamente e tocar as pessoas, para que as pessoas sejam transformadas, né? Jesus tocou os olhos daquele homem. Tem participação aí, Mariana? Dennis colocou: o melhor lugar para se estar em uma tempestade é perto de Jesus. Ele é o piloto, né? Jesus tem as mãos daquele que afirmou ser a luz do mundo, capítulo 8, né? Caminhar até o tanque Siloé, enviado, e assim voltar vendo para proclamar aos seus vizinhos: eu era cego, né? Quer dizer, eu sou aquele cego, mas agora eu vejo. Olha onde Jesus nos leva. Ele entra na festa, numa festa de gente que está celebrando, mas é cego, não consegue entender o propósito da festa. Ele trabalha o adultério da mulher, né? Curando aquela mulher vai e diz assim: olha, não peques mais. Aí depois Jesus agora se encontra com o cego, e Jesus cura o cego. E quando o cego agora pode estar com as pessoas, ele diz assim: olha, eu era cego, mas agora eu vejo. E o propósito de Jesus para nós, que fomos resgatados por sua graça, que fomos perdoados pela sua graça, é dizer: antigamente eu não via quem era Jesus. Antigamente eu não sabia que ele é o Todo-Poderoso. Antigamente eu não sabia que ele é o que escreveu a história. Antigamente eu não sabia que ele estava comigo, mas agora eu vejo. Agora eu fui curado de ser cego religioso. Agora eu não preciso jogar pedra nele. Agora eu não preciso jogar pedra nos outros. Agora eu não preciso jogar pedra na teologia. Não preciso jogar pedra em Jesus, porque agora eu vejo também. Capítulo 10, irmãos, é bom demais esse capítulo, né? Ele fala sobre o bom pastor. Ele fala sobre Jesus como a porta, né? O tema principal em todo capítulo é Jesus. O tema da Bíblia, né, de Gênesis, Apocalipse, é Jesus. Jesus, o bom pastor, em contraste com os maus pastores. Jesus é também a porta. Só uma dúvida interessante, né? Em João 10:10, ele fala assim: o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Eu, porém, vim para que tenham vida, e tenham vida em abundância. Olha que interessante, irmãos. Jesus está falando assim: olha, até agora, todos aqueles que ensinaram para vocês não trouxeram para vocês resposta. Não trouxeram para vocês alegria. Os ensinadores, os falsos ensinadores, não conseguem trazer o amor, a alegria e a paz que tem Jesus como sendo o bom pastor. Esse texto, João 10:10, às vezes ele é traduzido como o ladrão veio para matar, roubar, destruir. E quando você olha para o contexto, o ladrão aí são os falsos ensinadores da palavra escrita de Deus. E Jesus está brigando aqui, está num duelo agora com os fariseus. Jesus está num duelo com os escribas. Jesus está num duelo contra aqueles que não entendem, né, a verdade soberana dele em termos de graça. E ele fala assim: eu trouxe a boa palavra, eu trouxe o significado, e por isso vocês podem ter plenitude. O ladrão, aquele que não ensina a verdade, ele mata, ele rouba, ele destrói. Matar, roubar, destruir. Ele mata, rouba e destrói. Ele destrói as nossas emoções. Ele destrói a nossa fé. Mas Jesus é o bom pastor, o bom didático, o bom professor, o bom tutor, o excelente Deus que desce dos céus e vem ensinar de maneira particular os seus filhos, para que seus filhos tenham certeza do amor, tenham certeza de uma alegria verdadeira, espiritual, amor espiritual, alegria espiritual, vida espiritual, paz espiritual, ânimo espiritual. Deus, o Senhor Jesus traz plenitude para aqueles que o compreendem. Ele é o bom pastor. Tem os maus pastores, né, que a Bíblia vai chamando eles agora das cartas paulinas até Apocalipse de diabos, de satanás, porque eles entram na vida do povo para ensinar aquilo que não é a verdade. Existe uma briga espiritual contra a mentira. A mentira não é a verdade, é a verdade parecida com a verdade, é uma meia-verdade, portanto é também uma mentira absoluta.
O assunto é introduzido primeiro para mostrar quem são os falsos pastores, os falsos ensinadores, os diábolos, aqueles que separam o povo. Eles são os que tentam entrar no aprisco de forma ilegal, ou seja, não pela porta, pela fé em Jesus, pelo fato de terem sido escolhidos por Ele, mas mediante algum outro modo, como por exemplo o que o ensino dos fariseus causava ao povo, de acordo com a resposta dos pais do homem cego, que dizem assim: mas não sabemos como vê agora, ou quem lhe abriu os olhos, também não sabemos. Perguntai a ele, idade tem, falará de si mesmo. Isso disseram seus pais porque estavam com medo do ensino dos judeus, pois estes já haviam assentado que se alguém confessasse ser Jesus, o Cristo, fosse então expulso da sinagoga. Olha que tipo de pastorado é esse, irmãos? Pastorado da opressão, pastorado do governo humano, do domínio humano, da opressão humana, que não deixa o povo pensar, que não deixa o povo ser liberto, que não deixa o povo ter conexão com Deus, porque a conexão com Deus, segundo João 8,32, liberta o homem. Participação, Mariana. Mirceia colocou: só a palavra de Deus que liberta das enganações desse mundo. Isso mesmo, que é plantada no coração das pessoas. Por isso, muitos não conhecem o porquê Jesus veio ao mundo e passou por morte de cruz. Por isso que muitos não conhecem, né? Porque só a palavra de Deus liberta. E a gente está comprometido não com a palavra que traz promoção, status quo para pessoas, né? A preocupação não é... A preocupação em primeiríssimo lugar é com o conhecimento da verdade. O conhecimento da verdade liberta e põe o povo de Deus em ação. Olha o que eu disse. A salvação liberta e põe o povo de Deus em ação. Primeiro, ação satisfeita de adoração a Jesus Cristo. O primeiro papel nosso é adorar a Jesus Cristo. Viver Jesus Cristo e proclamar Jesus Cristo. Mas o primeiro papel é gratidão a Jesus Cristo por tudo aquilo que foi feito por nós ali na cruz do Calvário. O pastor de verdade tem o direito de entrar. Para este o porteiro abre. A ideia de Jesus como sendo a porta nos leva a pensar no fato de que Ele dá o descanso, a segurança, por causa da salvação, e alimento também as suas ovelhas, para que elas possam crescer espiritualmente. Sendo bom pastor, ele é naturalmente a porta para o crescimento, ele é o caminho, a verdade e a vida para a maturidade espiritual. E a gente então vai amadurecer espiritualmente, porque Jesus abriu as portas para a maturidade espiritual, porque o véu foi rasgado, porque a gente tem agora comunhão com Jesus Cristo, né? A gente não precisa ficar vivendo de favores espirituais. Faz isso por mim, fala com Jesus por mim, fale você mesmo com Jesus Cristo. Descubra a grandeza do pastor que veio e morreu por você. Jesus não morreu mais pelo sacerdote do que por você. Jesus morreu tanto pelo sacerdote como morreu por você. Esse ensino antigo e equivocado de que você precisa viver em função dos outros para ter vida espiritual é um ensino que não condiz com o Evangelho de João. Nós podemos ter contato com o bom pastor que deu a vida por nós, que ouve a voz das ovelhas, que as ovelhas conhecem a sua voz e vivem para a glória dele. Meu irmão, em nome de Jesus, né? Se você precisar de alguém para que ore com você, peça oração. Mas aprenda o que Mateus capítulo 6, versículo 6 disse. Aprenda a ter comunhão com o bom pastor que morreu na cruz do Calvário por você. Aprenda a orar, aprenda a entrar no seu quarto, a fechar a porta, dobrar seu joelho, aprenda a sentir a presença do pastor que morreu para que tenhamos plenitude. Ele é a porta, ele é o caminho, ele é a verdade. E na posição de bom pastor, Jesus realiza coisas importantes destacadas neste texto para a gente aprender a confiar profundamente nele como Senhor da nossa história, como Deus Todo-Poderoso. Olha o que diz o texto. Primeiro, ele entra pela porta e é bem recebido pelo porteiro. Ele chama as ovelhas pelo nome, o seu, o meu, as conhece de maneira íntima, converse com ele. Não precisa ter medo de conversar com Jesus, hein? Ele é quem as leva para fora. Ele é que vai junto delas, leva para fora, conduzir, né, para que elas não se sintam nunca sozinhas. Mas ele vai junto com elas. Ele é reconhecido e seguido pelas ovelhas. As ovelhas conhecem somente a sua voz. Elas ouvem sua voz diariamente enquanto leem a Bíblia. Ele dá acesso a todas as bênçãos, né? Ele é a porta, né? As bênçãos da intimidade, as bênçãos da consciência. Ele dá vida em abundância, irmãos, é plenitude, alegria o tempo todo. Está pegando fogo, é alegria. Tem água, é alegria. Não tem como tirar o povo de Deus da alegria, que isso seja constante na nossa consciência. Ele deu a vida pelas ovelhas, irmãos. O Senhor morreu por nós.
O Senhor pagou o preço por nós. O que Ele fez enquanto Ele deu a vida pelas ovelhas? Ele tirou o poder do pecado, Ele tirou o poder da morte, Ele venceu Satanás na cruz do Calvário, algemou os demônios também no inferno, e agora Ele guia as suas ovelhas. Ele reúne também outras ovelhas para que elas formem apenas um rebanho, com um pastor apenas, o pastor verdadeiro. Ele é o amado de Deus, Ele é o cumprimento de toda profecia acerca da vinda do Pai nessa terra. Olha que coisa mais linda, irmãos. Que coisa mais linda a gente pode viver com um grande pastor, né? Que coisa fundamental e importante a gente tem como pastor. Participação, Mariana. Cosma colocou: Cosma. Jesus veio para nos libertar espiritualmente. E Eliana colocou: infelizmente tem muitos falsos pastores neste mundo. O bom pastor deu a sua vida por nós. E tem tantos falsos pastores neste mundo, né? Que tiram a certeza do amor, da alegria e paz e que querem arrancar a pele das ovelhas, né? Muitos pastores errados aí, muitos pastores não levando a verdade do conhecimento de Cristo, né? Muita gente que não ensina você o que Jesus já fez por você na cruz do Calvário e não traz maturidade e nem alegria espiritual. Rosinha? Alegria está no coração de quem já conhece Jesus. Isso é tão interessante, né? Um cântico tão mais antigo, né? A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A alegria, a exultação, a consciência da grandeza dele está no coração de quem conhece. O contrário disso também é uma verdade. A tristeza habita o coração daqueles que não conhecem a Jesus Cristo. Então, um desafio para a gente, um desafio bíblico, né? O fruto do Espírito Santo é amor, alegria e paz. Ânimo. Amor, alegria, paz e ânimo. Os 4 primeiros frutos, esses são 9. Né? Quem se sente amado, quem se sente alegre, quem se sente paz, quem tem ânimo, é porque já conhece Jesus. E é isso que o Espírito Santo aplica no coração. O Pai te ama, é amor. A alegria é Jesus. A paz é estabelecida na cruz. Ânimo. Ânimo. A gente precisa de ânimo. Ânimo para passar por essa terra, né? Jesus ele afirmou também: no mundo tereis aflições. E o que ele disse? Tenham bom ânimo. Não é um ânimo ruim, não, viu, irmãos? É ânimo bom. É longanimidade. Tem crente que qualquer situação o desânimo já entra na face dele. Qualquer situação ele já começa a reclamar de todo mundo, a jogar pedra nos outros, a jogar pedra na Bíblia, a jogar pedra em Cristo, né? E a ação dele é muito feia. A oração dele é muito feia. A adoração nem existe. É preciso novamente resgatar a consciência daquilo que foi feito por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Capítulo 11. Ressurreição de Lázaro, né? O sétimo sinal e o último sinal aqui no Evangelho de João. O pré-anúncio da morte e ressurreição de Jesus através da ressurreição do próprio Lázaro. A última Páscoa prestes a acontecer, e esses textos estão cheios de declarações que pré-anunciam os capítulos seguintes, os quais contarão a morte e ressurreição de Jesus Cristo. O ponto marcante desses textos é a realização de um sinal extremamente carregado de significado, a ressurreição de Lázaro, no capítulo 11, versículo 1 até o 45. Mas a ressurreição de Lázaro não é o fim, não é a razão do capítulo 11. O motivo maior é a expectativa da morte e ressurreição daquele que pode garantir a vida eterna, o próprio Cristo. Ele tanto concede a vida, quanto ressuscitará os seus filhos no último dia, capítulo 11, versículo 25. Né? Quem crê em mim, ainda que morra, viverá, né? Não está morto. Um sumo sacerdote profetiza que um homem morrerá pela nação judaica, pelos filhos de Deus, que estão dispersos, né? Capítulo 11, 51 a 52. Jesus é ungido para o seu sepultamento, para a realização daquilo que estava escrito acerca dele. Né? Capítulo 12 mostra Jesus agora em Betânia, né? Sendo ungido ali na casa de Lázaro, né? Que ressuscitou no capítulo 11. Ele entra em Jerusalém como rei que há muito tempo vinha sendo esperado, capítulo 12, e aos gregos que querem ver Jesus. Ele responde apontando para a sua exaltação na cruz do Calvário. Né? A gente vê o Evangelho de Lucas explicando para Teófilo, né? Teófilo que é grego, que tem curiosidades interessantes acerca de Jesus. Lucas explica para Teófilo, né? Mas aqui no capítulo 12 a gente vê os gregos, né? Lá os pensadores tendo curiosidade imensa, intensa, né? E fazendo uma viagem, né? Cultural. Vamos lá conhecer esse pensador.
Vamos lá conhecer a filosofia deste pensador. E eles vão agora até Jesus, e Jesus aponta a sua exaltação na cruz do Calvário. E a gente descobre que toda dúvida mundial, toda curiosidade mundial se resolve em Jesus Cristo. Né? O que eu vou fazer pregando o Evangelho para os gregos? O que eu prego para os gregos? Qual é a dúvida qual é a resposta para que as dúvidas deles sejam supridas, né, e sejam resolvidas? A pregação é Jesus. E quando os judeus têm dúvidas, Jesus é a resposta. Quando os gentios têm dúvidas, Jesus é a resposta. Quando os gregos têm dúvidas, Jesus também é a resposta. Né? Mariana? Gilmar colocou: a verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. Amém. E a Cosma comentou: por isso temos que ter certeza de que Jesus é o nosso verdadeiro pastor. Jesus é o nosso verdadeiro pastor. Jesus é o grande pastor, né? Ele é o pastor dos pastores, né? Ele é o Senhor dos senhores, não aquele que se arrisca, né, a ensinar a Bíblia, que ensine a Bíblia, que ensine acerca do pastor, né, e nada mais que o pastor. Né? Nada de pragmatismo, nada de invenções, nada de fábulas engenhosamente elaboradas. Né? Pregue Jesus, né? Preguemos Jesus, né, como pastor, representante dessa categoria. Né? Preguemos somente a Bíblia, não vamos iludir a igreja, não vamos ensinar coisas que não sejam o conhecimento da Bíblia, o conhecimento da verdade, do caminho e do bom pastor, o pastor verdadeiro. Capítulo 12 até o 13, né, fala das palavras de instruções de Jesus e seus discípulos. Né, é interessante a gente estudar isso. Né, João relata a reação dos judeus quanto ao ministério de Jesus. Os judeus não creram. O ministério terreno de Jesus é o cumprimento das palavras de Isaías conhecido pelos judeus. Né, eles não creram, né, então eles precisavam ter um contato maior. Os judeus não creram. Então Jesus agora focaliza, né, todo o seu treinamento nos discípulos. Depois, os 12 discípulos, né, treinando novos discípulos, estariam expandindo a verdade. Mas Jesus puxa para si o treinamento de 12 homens interessantes, né, que ele torna interessante. Tá bom, irmãos? Capítulo 12, 37 e 38 diz assim: embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele, para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Quem é que creu, Senhor, na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Né? É a pergunta de Jesus. Né? Tantos sinais, tantas coisas feitas na presença deles, mas eles não creram. A religião não creu. A religião olha para os sinais, a religião acaba desprezando os sinais, porque não era o momento deles crerem também. O Senhor Jesus agora trazia a possibilidade de treinar os discípulos, para que os discípulos fundamentados na verdade expandissem a verdade. Né? E Jesus faz isso de maneira muito bem pensada. Eles não poderiam crer, pois estavam presos e cegos na sua religiosidade. Estavam vivendo um adultério, estavam vivendo mortos. Né? Eles eram aquela mulher adúltera. Eles eram aquele cego de nascença. Eles eram o Lázaro morto, que precisavam deixar o adultério, que precisavam deixar a cegueira e que precisavam ressuscitar. Não poderiam crer, pois estavam adúlteros, estavam cegos, estavam mortos, presos e cegos na religiosidade, que havia obscurecido até os ensinamentos do próprio Antigo Testamento. O povo, com o tempo, é tão orgulhoso, tão vaidoso, que acaba contrariando a palavra do Antigo Testamento, contrariando a graça, contrariando a palavra do Novo Testamento, não quer em contato com Jesus, vive um mundo pós-Cristo, né? Ainda pensando na palavra de Cristo, mas sem o Cristo da palavra. Isso pode acontecer o tempo todo. As pessoas acabam usando a palavra de Cristo contra o Cristo da palavra, jogando pedra nele, acusando todo mundo, condenando todo mundo, né? Mas não olhando para si mesmo. Isso é algo extremamente fundamental. Estão em adultério espiritual, estão cegos de nascença, estão mortos nos seus delitos e pecados, sem condição nenhuma, sem condição de viver aquilo que é a vontade escrita e soberana do Senhor. Ok, irmãos? Jesus resume seu ensino até esse ponto dizendo: quem crê em mim, crê naquele que me enviou. Quem crê em mim, crê naquilo que é a verdade, que é o caminho e a vida. Quem crê em mim, crê no Senhor. Ele é a luz e tem ensinado tudo isso baseado no envio do Pai, o Deus do Antigo Testamento. O Senhor Jesus Cristo é o caminho, Jesus Cristo é a verdade, Jesus Cristo é a vida, e esse é o seu ensinamento profundo. Né? Isso que nós devemos entender. O Deus Todo-Poderoso, vindo em forma humana,
mostra agora a humildade, lavando os pés dos discípulos, iniciando a narrativa que vai até o capítulo 17, sobre o relacionamento de Jesus com eles. Né? Interessante, agora a gente já chegando ao final do nosso estudo de hoje, né? A gente olha o capítulo 13, 14, 15, 16, 17, 5 capítulos aí, trazendo os discípulos para perto de si, assim, tá vendo? Ó? Eles celebravam festa para mim, mas não era para mim. Eles trouxeram a mulher adúltera, mas quem estava em adultério era eles. Eu curei um cego de nascença para dizer que a religião está cega. Eu ressuscitei Lázaro para mostrar que a religião está morta. Mas eu quero treinar vocês para combater tudo isso com o conhecimento da verdade. Jesus Cristo é a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. A ausência de conhecimento bíblico prejudica a alegria, prejudica o amor, prejudica a paz, prejudica o ânimo. Né? E agora o Senhor vai trabalhar no coração dos seus discípulos. Se você quiser adiantar o estudo aí na sua casa, capítulo 13, 14, 15, 16, 17, leia esses 5 capítulos, né? 5 capítulos de treinamento para discípulo. Então, assim, eu sou discípulo, eu quero ser treinado pelo Senhor, né? E o treinamento começa aí no capítulo 13. Jesus se demonstra na prática o serviço ministerial que seus discípulos deveriam executar após a sua partida e contou a eles sobre a traição que em breve aconteceria de Judas Iscariotes. Né? O capítulo 13 está repleto de ensinamentos. Jesus mostra o amor com que tem amado seus discípulos, se baseia neste amor para que o seu evangelho seja vivido, anunciado pelos seus seguidores, para aqueles que iriam crer nele como Senhor e Salvador, os seus próprios discípulos. E vamos lá. Com muita clareza, Pedro é avisado sobre a sua incapacidade de entender, mas naquele momento, a grandeza da salvação e da ação de Jesus, situação que somente seria resolvida no coração de Pedro lá no capítulo 21. A gente está nessa mesma estrutura, irmãos, de treinamento, né? A gente deixa para você o exercício de casa, capítulo 13, 14, 15, 16 e 17, para você entender que é um discípulo no seu treinamento. Semana que vem a gente vai trabalhar em cima disso. Quero resgatar o capítulo 13, a gente vai ainda dar uma olhadinha no capítulo 14, quando eles têm dúvidas, né? Capítulo 14. Eles têm dúvidas no coração ainda, mas as dúvidas do coração deles, quando vêm por parte de Filipe fala: Jesus, no capítulo 14, nos mostra o Pai, por favor, nos mostra o Pai. E lembra Moisés pedindo para o Senhor lá no deserto, assim: Jesus, se mostra para mim. E aí Jesus: vou te mostrar, mas na hora que eu vou passar, aí você me vê passando de costas. Agora Jesus não está passando de costas para Moisés. Agora Jesus está de frente com seus discípulos. Jesus, o Deus encarnado, quando Filipe pede no capítulo 14, mostra o Pai para a gente, e isso basta. Jesus ele fala assim: olha para mim, eu sou o Pai. Não percebeu ainda? Irmãos, o Pai veio. O Pai é Jesus. O caminho, a verdade, a vida, o pastor, a porta é Jesus Cristo. A gente é mais que vencedor naquele que já veio, que já opera conosco através da sua presença, que já venceu todas as coisas. Jesus, no capítulo 19, versículo 30, ele fala assim: tetelestai, é uma palavra grega que significa a conta foi paga, tudo está consumado. A gente não precisa sofrer mais os desesperos e angústias do Antigo Testamento. A gente não precisa condenar o próximo novamente. A gente não precisa condenar a teologia. A gente não precisa mais viver um adultério emocional e espiritual. A gente não precisa viver cegueira. A gente não precisa viver morto através dos ensinos da lei, no sentido de você estar morto nos seus delitos e pecados. Agora a gente pode estar vivo em Cristo Jesus, que pagou o preço pelos nossos pecados. E na aplicação a gente vai entendendo isso, irmãos. Jesus é o próprio Deus. O Senhor preparou um céu maravilhoso para a gente morar. Estamos na terra, mas não somos da terra, vai dizer João capítulo 17. E vale a pena a gente chegar lá em João capítulo 17, que é o ensino final para a consciência teológica dos discípulos serem plenos, verdadeiramente alegres, amados, felizes, vivendo animados em paz para a glória de Jesus Cristo. Essa parte da narração de João abre o caminho para os ensinos da parte final que levará ao cumprimento. Agora, muito perceptível do que João escreveu no seu primeiro capítulo. Né? O Verbo se fez carne e se pareceu conosco a fim de revelar-nos quem Ele é, o que Ele faz, mostrando a sua glória, a glória do próprio Pai, a glória do unigênito do Pai. Tudo que Jesus fez foi para revelar e confirmar a chegada do próprio Deus, não somente o reino de Deus, mas o próprio Deus do reino junto com o seu povo escolhido.
No entanto, muitos não estavam atentos ainda a isto, inclusive o próprio João. Então a gente fica, o próprio João, o próprio Pedro, né, não estavam atentos ainda a isso. Apesar de ouvirem as promessas acerca do Messias, eles não enxergavam o que estava acontecendo. Não conseguiam ouvir a doce voz do bom pastor e entrarem seguros pela porta da salvação e do crescimento espiritual. Ok. Era uma desatenção, um desprezo, uma falta de essência em todos os detalhes, que os impedia de ver o perdão e a graça prometidos no Antigo Testamento, sendo claramente agora revelado através de Jesus e em Jesus. Quando estamos presos em nossos próprios conceitos de fé, buscando respostas fora daquilo que já foi revelado, não conseguiremos discernir a presença real de Jesus conosco, dominando de maneira perfeita e absoluta. Podemos até ter bons padrões religiosos, mas sempre faltará a beleza da intimidade, do amor, a paz que vai além do que imaginamos, a alegria que supera todas as adversidades. O Senhor Jesus veio para tirar nosso coração endurecido e abrir os nossos olhos para a realidade maravilhosa da sua graça. Que possamos entender isso, que possamos glorificar o nome de Jesus com a verdade, a graça de que Ele é o Senhor. Não sejamos como seus irmãos incrédulos que estão numa festa para celebrar a Cristo sem Cristo. E Ele ali. E quando Ele fala, venham beber água, o pessoal quer jogar pedra nele. O pessoal quer jogar pedra nele, quer jogar pedra nos outros, quer jogar pedra na teologia. As pessoas estão cegas do conhecimento de Cristo, né? Precisam ser acordadas, né? Precisam ser ressuscitadas, né? Precisam fazer aquilo que Jesus recebeu em Betânia, precisam adorar novamente Jesus Cristo, né? Lázaro foi ressuscitado, Felipe tinha dúvidas que foram resolvidas no Senhor Jesus Cristo, e Jesus Cristo agora entra num treinamento individual, pessoal com seus discípulos, dizendo: eu sou o Pai de vocês. Eu estou aqui com vocês. Tem um céu preparado para vocês, mas eu vou treinar o coração de vocês. O capítulo 13, Jesus pega uma toalha, com muita humildade, Jesus lava os pés dos seus discípulos, dizendo para eles: olha, do jeito que eu estou fazendo, vamos fazer também com muito amor, com muita consciência, com muita satisfação. Fomos salvos pela graça, para amar a graça do Senhor, amar o Senhor da graça e proclamar essa graça para as pessoas que o Senhor colocou na nossa vida. Estamos aguardando o Jesus Cristo voltar, trabalhando com os nossos dons e talentos na igreja, né? A mensagem de hoje em Romanos capítulo 12 vai falar um pouco sobre isso, com amor e consciência daquilo que já foi feito de maneira poderosa e definitiva na cruz do Calvário. Vamos orar? Feche seus olhos aí em casa, né? E vamos pensar naquilo que nós conversamos nessa manhã, que não sejamos como os irmãos incrédulos de Jesus, e nem como os discípulos que muitas vezes foram incrédulos, e nem como a religião que muitas vezes foram incrédulos. Que possamos jogar as pedras que nós guardamos nas mãos contra os outros, contra a teologia e contra Jesus, e possamos humildes ser transformados pela consciência de que Ele venceu, nós vencemos nele, somos mais que vencedores neles, somos plenos nele, e agora estamos em treinamento para cuidar das pessoas que Ele ama. Oremos. Senhor Jesus, nós pedimos a Deus que o Senhor sempre amadureça o nosso coração, tire de nós, ó Pai, todas as dúvidas, ó Pai, toda a incredulidade, nos alimenta com fé, com graça, com discernimento, para que possamos entender a Tua grandeza, a Tua soberania, Tua onipotência, Senhor, Tua onisciência, Deus, e a Tua onipresença, nos guardando, nos dirigindo, nos treinando, nos amadurecendo, Pai. Que não joguemos pedra em ninguém, em pessoas, não condenemos os pecados alheios, mas que possamos sempre trabalhar com propósito, com solução, com graça, com discernimento, confiando no Seu governo, Pai, sobre a nossa vida, Seu perdão sobre a nossa vida, sobre o governo do Senhor, sobre toda a história e sobre o perdão do Senhor também, sobre muitas pessoas que o Senhor já tem colocado na nossa vida, no nosso dia a dia. Nos alimenta com graça, nos alimenta com fé, com consciência e nos desafia, Pai, a sermos homens e mulheres melhores e melhorados pela Tua presença, Pai. Nos usa, Pai, em nome de Jesus, com a certeza da Tua paternidade, com a certeza, Pai, de que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Essa é a nossa oração, Pai, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.